alterações importantes também, né? Rossi é o goleiro número 1, Varela número 2, Fabrício Bruno, que segue no Flamengo, 15. Aí Davi Luiz no lugar do Léo, que está machucado, 23. E o Vinha, 17, no lugar do Ayrton Lucas, que também está machucado. Os volantes, Nico de la Cruz, 18, e Alan, número 21. E aí nós temos a chamada linha de 3, com o Gerson na ponta direita, número 8, o Arrascaeta por dentro, 14, e o Everton Cebolinha, número 11, fazendo o lado esquerdo. E Pedro, artilheiro do Flamengo, com 22 gols, o artilheiro reverência do futebol do Brasil, jogadores distribuídos desta forma pelo técnico Adenor Battioti. Tite que foi volante, foi zagueiro. Você vê ali que o Álvaro Pacheco e o Tite foram cumprimentar a arbitragem. E a gente agora bota na tela a arbitragem para o jogo desta tarde aqui no Maracanã. Bacana, bacana. O movimento dos técnicos. Era para ter acontecido umas rodadas para trás aí, mas hoje está rolando na rodada toda. Essa era a ideia. Braulio da Silva Machado, Santa Catarina e da FIFA, com o Bruno Rafael Pires de Goiás e o Guilherme Dias Camilo também da FIFA e de Minas. Este o trio. A arbitragem de vídeo que fica na sede da CBF, comandada pelo Rafael Traci, com Clériston Rios como assistente. O Luiz Flávio de Oliveira também está posicionado ali em pé, mais à esquerda ali atrás, completando a arbitragem de vídeo. Vamos agora com outras informações ali pertinho do campo de jogo, começando pelo lado vascaíno. A Júlia Guimarães acompanha. Luiz, o torcedor do Vasco está doido pela confirmação da volta do Felipe Coutinho, né? Eu conversei com o Pedrinho, o presidente do clube, hoje. Ele disse o seguinte: terça-feira vai se reunir com o Coutinho e apresentar pela primeira vez a proposta do Vasco. O Pedrinho disse que o retorno mais viável por enquanto é por empréstimo, só que o empresário do Coutinho ainda está tentando a rescisão do contrato de 2 anos que o meia ainda tem com o Aston Villa da Inglaterra. Edson Viana, as últimas do Flamengo. Estava vendo aqui, Júlia, o Arrascaeta ainda ficou conversando um pouco com o técnico Tite, pegando umas últimas informações. Esse é o maior período em que o Arrascaeta está no Flamengo sem participar de um gol. Já são 11 jogos sem fazer gol ou dar uma assistência. Buscando aí, com essa fase de retomada do Flamengo, voltar a apresentar o grande futebol. O Arrascaeta, né, Luiz? Perfeito, Edson Viana, jogadores reunidos, como sempre acontece, jogadores reunidos, aquele bolinho, o líder sempre usando a palavra. E o Braulio da Silva Machado arredondando exatamente 15 horas 59 minutos, horário oficial de Brasília. Jogadores já distribuídos, o Flamengo vai ficando à esquerda do seu televisor, o Vasco à direita. Vamos ter agora 1 minuto de silêncio no Maracanã, entre as homenagens póstumas ao nosso saudoso Washington Rodrigues, o Apolinho. Autoriza Braulio da Silva Machado, bola rolando, está valendo no Maracanã. Vasco e Flamengo, rodada 7 do Campeonato Brasileiro. A partir de agora você confere as emoções do Brasileirão que está de volta. Aí o Maicon já tenta a jogada lá pela ponta direita. Agora vai chegando por dentro com o Verratti. Aí o garoto Ryan, o trabalho na direita. Vai tentar a jogada para o fundo, tentou o cruzamento do Puma Rodrigues. Agora tocou no Vinha. O assistente está na dúvida. Agora ele vai acompanhar o Braulio e marcou lateral para o Vasco da Gama. Vai dar para fazer a cobrança o Puma Rodrigues. Ele pediu para não ser chamado mais de Pumita. Portanto é o Puma Rodrigues. Prontinho para fazer a cobrança de lateral nesse comecinho de jogo. Tentou arremessar lá para o Ryan. De la Cruz. Maicon faz o corte. Bola para o Verratti. Fabrício Bruno cortou, Pedro ajeitou para o Arrascaeta. Aí o domínio do uruguaio, Léo na marcação. Léo consegue fazer a recuperação para o Vasco, tocando para Lucas Piton aqui do lado esquerdo. Piton levanta a mão. Aí o Fabrício Bruno estava praticamente negociado com o West Ham da Inglaterra. Aí, em função da oferta salarial, ele não topou. Enfim, tomou conhecimento das deduções, da taxa da coroa e resolveu continuar no Flamengo, onde tem contrato até 2028. Vai ser a jogada do Flamengo com o Alan. Alan vira o jogo na ponta esquerda. Everton Cebolinha marcado pelo Puma. Toque de cabeça do Puma Rodrigues, lateral, que favorece o Flamengo.
Lembrando que os dois jogos entre Vasco e Flamengo vão acontecer no Maracanã, ambos com torcidas divididas. Hoje e o jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Aí você viu o garoto Alan levando para o Pulgar. Agora é opção no banco de reservas. Aí o Matias Vinha. Chegou mais uma vez o Puma Rodrigues fazendo o corte. Abre a cobrança o Matias Vinha. Mais um uruguaio, mas os uruguaios não foram colocados como amistoso que o Uruguai vai fazer agora. Mas não é a convocação da Copa América ainda. Cebolinha. Ela vai saindo, é outro lateral. Luiz, diga. Esse é o grupo que vai participar de um amistoso no próximo dia 5 contra o México do Uruguai. E o Flamengo considera que o Vinha, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Varela, depois desse jogo, vão voltar, que aí não seria data FIFA. Então o Flamengo já tem uma logística para botar esses caras no avião para eles jogarem contra o Grêmio no dia 13. Então o Flamengo não está nem negociando, ele comunicou que vai trazer para jogar e pronto. Informação do Edson Viana, é a Copa América que está chegando. E o Flamengo tem 4 uruguaios, todos normalmente são convocados. Inclusive esse aí, o Varela, que vai para o chão e sofre a falta. Chegou ali na marcação o Payet. O Brauno chega pedindo calma ali. Ficou tudo sob controle. O Payet vem na marcação, dá o bote, acaba tocando a perna esquerda ali do Varela. Aquele show de imagens nas transmissões da Globo do Campeonato Brasileiro para você. Nossas câmeras espalhadas aqui pelo Maracanã para te botar por dentro de um dos maiores jogos do futebol brasileiro, um dos grandes clássicos do futebol mundial, esse Vasco e Flamengo. Aí o Everton Cebolinha. Do lado esquerdo ele trabalha com o Nico de la Cruz. Esse é titular do Bielsa, o argentino técnico da seleção uruguaia. Vai estar na Copa América, que você vai conferir na Globo. Brasil estreia dia 24 contra a Costa Rica. 10 da noite, é uma segunda-feira. Copa América, Eurocopa, junho na Globo. Apaixonados por emoção. O Vasco, a perspectiva era de um 5-3-2, mas na verdade o Vasco joga num 5-4-1. O Ryan está jogando do lado direito, o Payet do lado esquerdo, na linha com os dois meio-campistas do Vasco. E aí o Gerson recebe o capitão do Flamengo, tocando mais atrás para o Alan. Tentou aprofundar para o Nico de la Cruz, deu certo. O toque do Nico entre o Valério e o Gerson, a bola sai lateral, favorecendo o Vasco da Gama. Aí você viu a Arrascaeta, camisa 14, o Vasco da Gama escalando hoje o Sforza, que você vê o número 20, que é argentino, e o Galdames, número 27, que é chileno. Expectativa de como seria a montagem, aí o Galdames, a montagem desse meio campo, e foi o que o Álvaro Pacheco, português estreante desta tarde, o técnico do Vasco, escolheu, com os dois, chileno e argentino, e o Payet. O Payet que bom, depois do ataque eu explico a nacionalidade. E a bola em profundidade para o Ryan. Chegou bem o Fabrício Bruno. É o melhor estilo Fabrício Bruno possível. Recuperação, velocidade, né? Posicionamento. O Flamengo ganha muito com a permanência do Fabrício, né? Um zagueiro de difícil substituição. Lateral já cobrado por Vasco. Ryan domina lá pela ponta direita, é canhotinho. O Puma Rodrigues passa, ele trabalha bem, traz para a perna esquerda, De La Cruz apertou, ele tocou mais atrás, aí foi o domínio do Galdames, virando na esquerda para o Payet. Payet dominou, tentou uma trivelinha, bem o Fabrício Bruno atrapalhado pelo sol ali, olha, botando a mão inclusive agora para fazer uma espécie de um bonezinho. Bola volta com o Sforza, o passe errado, vai saindo o lateral, que favorece o Flamengo. Mas eu dizia do Payet, o Payet na verdade ele é nascido num departamento ultramarinho francês, chamado Réunion. Claro, nacionalidade francesa, do Payet. Ilhas Réunion. Ilhas Réunion. Muito obrigado, Roger. Você era bom de geografia na época da escola? Não era das minhas piores, não. Gostava de geografia. Não envolve só mapa, envolve hidrografia também, por exemplo, né? Essa era a parte mais chata. Não, é uma bacia bacana, nomes dos rios todos. O Brasil, então, é a sua bacia hidrográfica portentosa. Tá jogando aí o Vasco, Nico de la Cruz apertando, bola para o Maicon lá atrás. A Arrascaeta vai dar uma pressão. Ele recua lá para o Léo Jardins. O Léo Jardins chegando a 72 jogos com a camisa do Gigante da Colina. O Maicon vai dar uma passadinha lá para receber bem de pertinho. Maracanã que teve uma profusão de jogos essa semana, né? Terça, quarta, ontem e hoje. O gramado parece que vai, nesse princípio de jogo, resistindo dentro do que é possível. Aí o Davi Luiz, a bola passa por ele. Aí lá o Rossi, naquela parte, aquela fresta de sol ali. E aí sai jogando com o Fabrício Bruno. Primeiros 6 minutos de bola rolando. Aí o Davi Luiz tem jogado muito bem, por sinal, né? E ganhou a confiança do Tite com a contusão do Léo Pereira. O Léo Ortiz é a opção no banco de reservas. Aí o Varela protege ali pela direita. O Vasco se recompõe.
com seus 5 lá atrás, os 3 zagueiros, os 2 laterais e uma outra linha de 4 jogadores que você vê aí, ó. E ficando o Verratti só na frente. Agora vai pressionar lá o Galdames. O chileno chegou fazendo o corte, mas o Brado vai marcar falta do chileno no uruguaio. Falta do Galdames no Dela Cruz. É falta que favorece o Flamengo. Luiz. Oi, Júlia. Tô de olho no Álvaro Pacheco, que ele tá gostando desse início de jogo, viu? Distribuindo aplausos, orientações. E tá pedindo muito para os jogadores pressionarem a saída de bola do Flamengo. Não quer que o Vasco jogue atrás quando o Flamengo tiver a posse. Maracanã recebendo grande público mais uma vez. E o Flamengo tomando a iniciativa. Gerson desarmado. Léo cortou. Tocando no Verratti. Verratti pro Payet. Aí o Payet dominando. O Payet com o Ramon Dias já jogou por dentro. Já jogou aberto na beirada. Bola com o Rayan. Dominou na ponta direita. O Rayan tocou. Boa bola pro Galdames. Tentou virar. A bola foi tocada pelo Nico de la Cruz. Vai saindo em lateral que favorece o Vasco. Vai esquentando o jogo. Daí o estreante Mr. Boina. Álvaro Pacheco. Mais um português treinando um time de Série A do futebol brasileiro. Puma Rodrigues vai lá para fazer a cobrança de lateral. É outro uruguai. Aliás, o Puma teve nas 2 últimas Copas, tá, gente? Tem 14 jogos pela seleção uruguaia, o Puma Rodrigues. Aí o lateral. Aí o Verratti. Davi Luiz, segundo andar, toca bem de cabeça. Nico de la Cruz, bola volta no Galdames. Verratti! Que segundo gol dele na temporada, o 4º no Campeonato Brasileiro. Sai para comemorar, para levantar a nação vascaína. O gigante da colina tá na frente. Que gol fez o Verratti. Pegar essa bola desse jeito aí para poucos. 9 do primeiro tempo, Verratti. Essa não deu para você. Rossi. Argentinos envolvidos no lance. E a tentativa do Vinha desarmado lateral que favorece o Flamengo lá pela esquerda. Maestro Júnior, que bola acertou o Verratti. A dificuldade muito grande de acertar um voleio desse, né? Eu acho que talvez por isso mesmo o Alan não tenha ido, né, confrontar o Verratti, que acertou um daqueles chutes realmente espetaculares. O Vasco, com essa linha de 5 jogadores ali atrás, ele tira os espaços entre os zagueiros e os laterais. O Flamengo vai precisar jogar com muita rapidez. E o Vasco todo montado ali, explorando principalmente a velocidade do lado direito. E aí o Fabrício Bruno, tocando no Varela, marcado pelo Payet. Você vê a formação da primeira linha de 4, ali ficou o Verratti mais à frente, os outros todos marcando. O Rayan ali na direita, o chileno, o argentino, né, o Galdames, o Esforça, e o Payet vem compor aqui do lado esquerdo. De la Cruz, cruzamento, olha o Pedro. Dividida, a bola vai sobrar, Arrascaeta bateu cruzado, segura firme, Léo Jardim. O jogo começa pra lá de aquecido no Maracanã. Fala, Roger Flores. É isso, um jogo bom. O Vasco entendendo as suas limitações, né? Bloqueando todos os espaços que possam ter entre as suas linhas e principalmente entre os zagueiros e os laterais. A saída de bola sempre quando sobra, eles buscam o Payet para o Payet tentar uma construção para buscar as velocidades de Puma, de Rayan de um lado e o Piton, que é um pouco mais construtor por aqui. Olha lá, ó. Levantamento de novo, Verratti tentou parar de cabeça, mas já estava marcado inclusive o impedimento do Verratti, número 99. E o Flamengo ainda com dificuldades para entender o jogo. Sobre o gol, é um golaço do Verratti. Muito difícil você pegar ela quase descendo numa vertical e pegar ela de primeira. Para mim, quem vacila no lance é o Alan. O Alan tem que chegar ali tentando desequilibrar o Verratti, né? Peito nas costas para tentar tirar o ponto de apoio do Verratti. Ele teve muita tranquilidade para finalizar e acertou um belíssimo chute. 22º gol do Verratti com a camisa do Vasco da Gama, abrindo o placar deste clássico aqui no Maracanã. O Flamengo com o Tite, desde que chegou ao Flamengo, ele nunca virou um jogo.
buscar uma virada inédita para ele, Tite, comandando o Flamengo. E aí o Fabrício Bruno, chamando o Varela do lado direito. Você vê ali o Álvaro Pacheco na frente da sua área técnica. Chegou para fazer o corte, bem colocado o Galdames. A bola vai sair, lateral que favorece Varela para fazer a cobrança para o Flamengo. De uruguaio para uruguaio, aí Arrascaeta. Arrascaeta dominando, pressiona. Tentou um bote ali, o esforço, a bola volta de novo na Arrascaeta. Curtinho atrás no Fabrício Bruno. É comecinho de jogo no Maracanã, apenas 12 minutos. Vasco 1 a 0, golaço do Verratti. Bola com o Everton Cebolinha. Passou o Matias Vinha. Cebolinha trouxe por dentro. Tocou para o Nico de la Cruz. De la Cruz tenta uma cavadinha. Pé direito, levanta, Varela. No bico da grande área. Marcado pelo Piton. Gerson pedindo, Arrascaeta também. Já recebe Arrascaeta. Arrascaeta protegendo. Pedro faz a movimentação. Ele preferiu chamar mais atrás o Davi Luiz. Davi para o Alan. Aí protege, canhotinha que é boa. Tocando para Nico de la Cruz. Do lado esquerdo, Matias Vinha. De novo no Everton Cebolinha. Ele tentou uma bola por Vinha. Cortou Pumita ou Puma Rodrigues. E a bola por último tocada pelo Everton Cebolinha. Lateral para o Vasco. Então a rodada 7 do Brasileirão. Brasileirão voltando neste fim de semana. De ontem nós tivemos Grêmio 0, Bragantino 2, o jogo foi em Curitiba. Vitória 0, Atlético Goianiense 2. Wagner Love fez um dos gols. Fluminense e Juventude 1 a 1 aqui nesse mesmo Maracanã. Tivemos ainda Cuiabá 0, Internacional 1, gol do Hugo Malo lá na Arena Pantanal. E tivemos Corinthians 0, Botafogo 1. Júnior Santos fez o gol do Glorioso. E a bola para o Arrascaeta em profundidade. Eu já retomo a rodada para você, porque Atlético Mineiro e Bahia estão jogando, Criciúma e Palmeiras também. São jogos simultâneos. E às 18h30, pelo horário de Brasília, teremos duas partidas fechando a rodada. São Paulo e Cruzeiro se enfrentam no Morumbi e ainda Fortaleza e Atlético. Mais um jogo desta rodada 7 do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, que tem também 13 pontos, mesma pontuação do Botafogo. Em caso de uma vitória, iria 16 pontos na rodada. Mesma situação tem o Bahia, que já está jogando contra o Atlético Mineiro lá na MRV Arena em Belo Horizonte, a casa do Galo. Ô Luiz, oi, Júlio. Como você citou, o Verratti, né? 12 gols nessa temporada. Ele já tinha marcado gols em clássicos contra o Botafogo e contra o Fluminense. Em 2024, faltava um gol no clássico contra o Flamengo. Saiu essa pintura aqui no Maracanã, Luiz. Foi uma pintura mesmo, uma boa definição, Júlia Guimarães. Você lembrou do Fluminense, né? A gente tem Flamengo e Vasco hoje. E Fla-Flu é o outro clássico brasileiro com torcida dividida e também acordo para que os dois jogos aconteçam no Maracanã. No caso de Flamengo e Fluminense é natural, porque ambos mandam seus jogos, dividem a gestão do Maracanã. Aí o Puma Rodrigues, cruzamento, buscando o Verratti, quase! Por um triz, ele não achei, acerta chapando essa bola o Verratti, é só tiro de meta. E o jogo está se concentrando ali nas costas do Matias Vinha e o Puma Rodrigues aparecendo muito, inclusive no apoio, né? Eu falei, né, que o Bahia, quando tenta entender o que está acontecendo, o lado direito é o mais agressivo, né? O Puma tem liberdade, o Ryan está fazendo essa dupla com o Puma por ali. E aí dificulta para o Vinha fazer a marcação. Quem tem que estar atento é o Alan para chegar para o lado esquerdo e dar um apoio ali, e o Cebola para tentar bloquear essa subida do Puma. Fabrício Bruno a iniciar a jogada para o Flamengo, entregando para o Alan. Alan tem o Nico de la Cruz se movimentando, o Matias Vinha ali do lado esquerdo. Ele recebe, toca no Cebolinha. De novo no Vinha. Matias Vinha aqui do Palmeiras foi para Roma, da Itália. E da Roma vem aqui para o Flamengo, uma das contratações de peso do Flamengo para a temporada. O Ayrton Lucas está machucado, exemplo do Léo Pereira. O Léo Pereira já está num estágio mais avançado para voltar a ficar em condições de ser escalado. Puma Rodrigues toca de cabeça, é lateral de novo. Eu perdi a conta ali do número de laterais do lado esquerdo de ataque do Flamengo. Nico de la Cruz, Alan tocando para o Arrascaeta. Pressionado, Esforça vem na marcação. Aí o Arrascaeta faz linda jogada, o uruguaio. Arrascaeta tocou para o Everton Cebolinha. Ficou marcado, João Vitor corta. Pressionado, tentou chegar tocando Varela. João Vitor também tocou nela. E a arbitragem está marcando lateral para o Flamengo. Aí a indicação do Braulio da Silva Machado, árbitro de Santa Catarina, do quadro catarinense. Luiz, essa é uma alternativa que o Flamengo tem, que são jogadas individuais para tentar fugir um pouco dessa boa marcação que o Vasco faz, principalmente que estão os três setores bem colados um com o outro, então não tem espaço para jogar. E o Tite pediu para o Varela encostar, centralizar mais. Você vê que ele está mais ali, o Gerson está mais aberto pela direita e o Varela um pouco mais centralizado.
Maestro Júnior, Roger Flores nos comentários. Edson Viana, Júlio Guimarães nas reportagens aqui no Maracanã. É o nosso time entregando o Brasileirão para você. Rodada número 7, 16 minutos do primeiro tempo. 1-0 Vasco, gol do Verratti. Verratti que chegou a 4 gols no Brasileirão e é artilheiro isolado, inclusive. Vai lá o Vinha, vai chegando o Maicon. Maicon faz o giro, toca no peito do Arrascaeta. O Arrasca domina o presente, toca no Alan. Chamou do lado esquerdo o Vinha. Aí faz o cruzamento, a bola passa na frente do Pedro. Vai lá o Gerson com o Piton. Chegou bem o Gerson. Lucas Piton consegue fazer o desarme. Lateral que Varela já se prepara para a cobrança. Nico de la Cruz, o jogo é corrido, é movimentado. Começa quente o clássico dos milhões. Arrascaeta foi pro chão, esforça por trás e o juiz marca a falta. Cumprimenta o de la Cruz e receber na imagem o Arrascaeta. Vamos, vamos. Aí o lance do Sforza, o argentino no uruguaio. E a falta que favorece o time do Flamengo aos 17 minutos de bola rolando. Neste primeiro tempo no Maracanã, torcida dividida, casa cheia. Um domingo de clássico, um domingo de sol. Maracanã, todos aqueles ingredientes prazerosos que fazem a gente ficar colado na TV. Curtindo o Brasileirão, curtindo o melhor do nosso futebol. Aí o Léo Jardim preocupado. A barreira vai proteger o canto esquerdo do Léo Jardim. O João Vitor é o homem base. A torcida do Flamengo na expectativa. A expressão é de apreensão. De la Cruz já fez um golaço de falta nesse campeonato contra o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. Ele vai para a cobrança. O Arrascaeta está um pouquinho mais atrás. De la Cruz para a bola. Fácil para Léo Jardim. Futebol na Globo. Aqui é emoção. É penta! Jeep, agora com 5 anos de garantia. Garantia extrema assim? Só existe uma. E próxima semana, data FIFA. O que acontece? Nós vamos ter algumas modificações mais para frente. Mas semana que vem é data FIFA clássica. Futebol, sábado, Brasil e México, logo depois de renascer. Já com os jogadores convocados para a Copa América. A seleção já está nos Estados Unidos a qualquer momento. O André Galindo vem direto da Flórida. No show do intervalo, por exemplo, ele vai trazer as informações de hoje da nossa seleção. Ó, o jogo começa às 10 da noite, portanto, no sábado, programação da Globo, um pouquinho mais cedo, né? Como acontece, por exemplo, nas quartas-feiras de futebol para você. Está jogando aí o Matias Vinha, chamando a Arrascaeta do lado esquerdo. Aí Nico de la Cruz tem uma certa liberdade, mas a bola escapou e o Paê já recupera para o Vasco. Foi desarmado, mas esforça, dá aquela com a canhotinha, buscando o Lucas Piton. Piton vai ficar com a bola, Arrascaeta pressionando, o jogo fica mais brigado nesse momento. Aí o Léo recuando lá para o charadeiro Léo Jardim. Aos 29 anos, 1,88 m, Léo Jardim, paulista lá de Ribeirão Preto. Levantamento lá na ponta direita para o Ryan. Matias Vinha, dá um chutão para o ataque. Maicon, de cabeça lá na ponta direita. O Ryan tem apenas 17 anos. Aí o Verratti com o Davi Luiz. Não sei se você em casa conseguiu perceber. O Davi, torcida que avisou ele. A torcida que avisou ele. Titã e ladrão. Acelera ele que deu tem uma ladrão. olhada rápida para trás, que legal. E a nossa transmissão flagrou direitinho, né? Com o áudio ambiente e com a imagem do Davi. Léo Jardim. Aí sai jogando com o Maicon. Passamos de 20 minutos de bola rolando. É Vasco e Flamengo na sua tela. Brasileirão, 7ª rodada. Cebolinha, Nico de la Cruz. Devolução para o Cebolinha. Deu uma certa liberdade. O Puma está um pouquinho atrasado. Cebolinha está na área, levou para a esquerda. Bateu travado pelo Maicon. Escanteio para o Flamengo. Uma rara chance que o Cebolinha não tinha o Puma Rodrigues, que foi uma roubada de bola. E nem o João. Tinha o Maicon de frente, que é o jogador da sobra. Então o Flamengo, quando tem essa possibilidade, não pode hesitar, né? E o Arrascaeta vai lá para a cobrança de escanteio. Os zagueiros do Flamengo vão lá para a área. O Davi Luiz na primeira trave, o Fabrício Bruno também. Marcado pelo Galdames, o Fabrício Bruno. Talvez nessa circunstância ele seja o cara que tem melhor aproveitamento. Puma Rodrigues corta. Agora vai ficar com o Alan. O menorzinho fica na sobra, né? Aí o Alan. É de 72, o Nico de la Cruz tem 1,69. Ó o Davi Luiz. Ó o Davi Luiz, cruzou para o Fabrício Bruno. Dominou o Fabrício. O Braulio não sabe o que aconteceu. Olhou para o bandeirinha que está marcando tiro de meta.
O Davi seguiu no ataque e o Fabrício também, ó. E na bola do De La Cruz, por sinal, o Davi, nesses últimos jogos que ele tem tido a oportunidade, está jogando aquela bola que o caracterizou como um zagueiro de imposição, né, do ponto de vista técnico, inclusive nas bolas de saída, né, Júnior? Fazer esse passe que quebra a linha de marcação e tudo mais. A impressão, Luiz, é que ele fisicamente está em ótima forma, né? Porque a parte técnica a gente já conhece. Essa foi uma das poucas bobeadas que o Vasco deu, né, nesses primeiros 20 poucos minutos de jogo, de ter uma brecha para poder uma metida de bola, como aconteceu do De La Cruz, achar o Davi Luiz numa ótima posição para dar seguimento à jogada. Aí o domínio do Verratti, tocando para o Galdames. Boa bola com o Paê, devolução de primeira. Fabrício Bruno, ótima antecipação. Entregando para o Nico De La Cruz. Cebolinha passou, ele tentou uma enfiada de bola por dentro. O Maicon intercepta. Bota o Ryan para correr na ponta direita. Aí vai para a marcação o Davi. Ryan levou para a linha de fundo, bateu para o gol. Rossi em 2 tempos. E já sai jogando imediatamente, chamando o Arrascaeta. Arrascaeta vai ter o Nico De La Cruz. Os uruguaios se entenderam. Dominando ali do lado esquerdo, o Nico De La Cruz. Pedro ainda praticamente não tocou na bola. De La Cruz arrumando para o Gerson, capitão do Flamengo, vai ter do lado esquerdo o Arrascaeta, bola para ele, Arrascaeta, devolução, Gerson no fundo, Maicon marcando, o Gerson costurou, tentou o cruzamento, a bola volta no Arrasca, não pega legal, a bola subiu demais e é só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Buscando vitória, livros com frete grátis, músicas, playlists e até Copa do Brasil ao vivo. Tudo isso em uma só assinatura. Tá no Amazon Prime. E daqui a pouco tem mais Domingão pra você, com a dança dos famosos, hein? E hoje começa a fase do mata-mata. 2 duplas deixam hoje a competição. É clima de decisão, né, Luciano? É logo depois do futebol. Ô, Luciano, fez falta aqui no Maracanã hoje, como domingo passado, hein? Daqui a pouco o Luciano volta com a segunda parte do Domingão com o Hulk. Vai sair jogando o Flamengo aí com o Fabrício Bruno. Aí o Davi Luiz aos 36 anos, jogador de Copa do Mundo, 57 jogos pela seleção brasileira. Antes de voltar aqui para o Flamengo, estava no Arsenal. Cebolinha, Vinha tá passando, Cebolinha, costurou. Puma Rodrigues, desarme, escanteio para o Flamengo. É o que está marcando a arbitragem do Braulio da Silva Machado. Aí você vê o Everton Cebolinha, desde a chegada do Tite, ele foi ganhando oportunidades e se firmou como um dos titulares do time do Ademir Bach. Era o Arrascaeta na cobrança de escanteio. Aí você vê o Tite usando aquele colete, porque o Flamengo está de branco, está também com uma camisa branca, confundiria. Lá vem cobrança de escanteio, Arrascaeta. Fabrício Bruno tenta a movimentação, Arrascaeta de presente para o Paê. E na sequência falta no Paê. O Júnior vai parar o jogo para marcar. Falta. Você vê que o Galdames agora está pagando geral, o João Vitor também. É a tal do pedindo cartão, é a tal da pressão por um cartão. E a gente viu o Arrascaeta pegou no ossinho do tornozelo. Ele reclamou com ele mesmo. E aí o Nico De La Cruz chegou fazendo essa falta aí no Paê. Que a arbitragem marcou a falta que favorece o Vasco, que vai vencendo por 1-0. Hoje no Fantástico, grandes ídolos do futebol viram vítimas de uma fraude milionária. O golpe do FGTS. Você vai saber como os jogadores descobriram que as reservas que tinham recebido de times como o Corinthians, o Inter e o Flamengo tinham desaparecido da noite para o dia. É logo mais no Fantástico, com Poliana Brita e Maju Coutinho. E claro, os gols do Brasileirão, os lances do esporte no domingo, com o comando do Alex Escobar. Aí o Alan vai passando do lado esquerdo, o Matias Vinha. Bola para ele, dominou Vinha, botou no chão, faz o levantamento para o Pedro, segunda trave, Pedro não conseguiu no primeiro momento o domínio. Aí arrumou a jogada, tocou para o Gerson. Gerson tentou tirar o Paê, dividida, Nico De La Cruz, falta do Gerson. Justo marcou ali a hora da segunda subida do Gerson, uma possível falta do camisa 8 do Flamengo, em cima do Sforza, vamos ver se é exatamente, ó. Aí toca nas costas e o juiz entendeu que isso aí foi falta marcada a favor do Vasco da Gama.
Chegamos ao confronto de número 423 na história entre Vasco e Flamengo. 163 vitórias do Flamengo, 139 vitórias do Vasco. É o retrospecto histórico do clássico dos milhões. O Flamengo começou a marcar melhor a saída de bola do Vasco, por isso o Vasco já começa a alongar. O Léo Jardim agora bateu uma bola longa, né, para tentar fugir desse bloqueio do Flamengo. O Vasco precisa acelerar também o passe numa zona de meio campo para tentar encontrar algumas possibilidades, principalmente com o Payet. O Vasco deu uma diminuída nas suas ações. Arrascaeta adiantando, boa bola para o Vinha. Pedro se movimenta, ele tentou o cruzamento. Maicon para fazer o corte. Lateral que favorece o Flamengo lá do lado esquerdo. De novo Vinha, arremessando para o Arrascaeta. De uruguaio para uruguaio, Vinha tentou o cruzamento. A bola explodiu no Galdames. Maicon deu uma adiantada demais ali. Arrascaeta conseguiu tirar para o Cebolinha. Gol! Finalização belíssima no Maracanã. O Maicon bobeou na saída. O Arrasca tentou uma espécie de um lençol. A bola na caída para o chute do Cebolinha. De primeira, no cantinho direito do Léo Jardim. Inapelável para empatar o jogo. Linda finalização do Cebolinha. Gol de empate do Flamengo. Vibra o Tite. A Flamureta que está ali logo atrás também vira. Hoje tem Flamureta e Vasmureta, né? Tem as duas. Torcida dividida no Maracanã e um clássico que vai entregando tudo o que se esperava dele. Essa não deu para você, Léo Jardim. Tudo igual, Maestro Júnior. Luiz, acertar esse chute, como aconteceu do Verratti, não são tão fáceis. Só que quando você acerta, praticamente você tira a chance de defesa. Tanto que o Léo chegou a tocar na bola, mas pela força ela passou por ele. O Flamengo já estava começando, né, a encontrar os espaços. Outra coisa, tem uma combinação ali atrás da defesa do Vasco, é o seguinte: hoje o Maicon está jogando muito mais pelo lado direito. Quem está ficando mais centralizado é o João Vitor. E outra vez do lado esquerdo, Cebolinha. Chegou o Puma Rodrigues, a bola cai no Arrascaeta. Galdames vem na marcação. Arrascaeta trabalhando com o Matias Vinha. Mais atrás agora chamando Davi Luiz. 29 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Vasco saiu na frente com o gol do Verratti. O Cebolinha fez o 15º gol dele com a camisa do Flamengo. O primeiro nesse Brasileirão. Empatou agora há pouco. Gols bonitos aqui no Maracanã. No caso do Cebolinha, a jogada começa numa bobeira do Maicon, é verdade. Mas a finalização é belíssima. E aí o Ryan, pé esquerdo, dá um chutão lá pra frente. Luiz, ela vai saindo lateral pro Flamengo. Diga, Eu tinha Roger. acabado de falar que o Flamengo tinha encontrado a pressão na saída de bola do Vasco, né? Que o Vasco tinha dificuldade. Mais uma vez, uma roubada de bola naquela região é sempre muito perigosa. Ainda mais quando você tem jogadores com capacidade de finalização como esse time do Flamengo. O Vasco tinha que diminuir essa margem de erro. Arrascaeta, aí Gerson, pé esquerdo nela, chamando Varela do lado direito. Lucas Piton vem na marcação, ele devolve no capitão, Gerson que domina, de novo pro Varela, e tome cruzamento, Léo para fazer o corte. Bola volta no Gerson, dá uma casquinha chamando Alan para Nico de la Cruz. Nico de la Cruz construindo o Flamengo, daí Nico, bateu pro gol, desviou, Jardim, faz a defesa no cantinho direito. Futebol na Globo, aqui é emoção. Todo mundo no São João. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Junho na Globo, apaixonados por emoção. Vem aí a Copa América. Dia 24, uma segunda-feira, 10 da noite, direto dos Estados Unidos, Brasil e Costa Rica para você. Corte do Davi Luiz. Começando a participação do Brasil na Copa América. Costa Rica primeiro, depois o Paraguai no dia 2 de julho e no dia 28 de junho. Aí a bola longa, Jardim
milhões não vai, né, Guarujá Jardim? A categoria do Léo Jardim matou no peito com estilo. Mas o jogo está entregando tudo que se esperava desse Flamengo e Vasco. O jogo é bom, mas acabou de falar que o Maicon está deslocado mais pelo lado direito e o João Vitor como um jogador central de zaga. Talvez o João pela Vitor, velocidade, né? não, o João Vitor tem se apresentado até na frente dos dois zagueiros para tentar uma saída de bola como volante. E aí depois ele recompõe para fazer a linha de zaga novamente. Isso deve ser um entendimento do Álvaro Pacheco, que ele possa ter uma qualidade melhor para sair jogando com a bola nos pés. 32 minutos. 1-1 no Maracanã. Alan, Nico de la Cruz. Cebolinha está aberto, mais colado na linha lateral. Vinha já vai passando. Everton Cebolinha, clareou, pé direito. Léo Jardim espalma agora o lance lindo do Cebolinha. Cebolinha que em 2019 foi grande destaque da Copa América vencida pelo Brasil, aliás, na final contra o time do Peru aqui nesse mesmo Maracanã. E depois de 19, o Cebolinha não conseguiu se firmar mais na seleção brasileira. Exatamente, era o Tite, o técnico da seleção naquela altura. Ele com a bola. Aí o Everton Cebolinha balança o corpo. Tá na área o Cebolinha, bateu pro gol, Léo Jardim. Olha o toque do Pedro! Gol! Artilheiro, referência do futebol do Brasil. Pedro é o nome da emoção. Bola do Cebolinha, impecável. O salto do Léo Jardim não alcança. E Pedro, de peito, manda pro fundo da rede para virar o clássico dos milhões. Pedro, que lance do Cebolinha, balançou, trouxe para o pé direito, a bola é impecável, o Léo Jardim salta, não alcança. E o Pedro, mais uma vez o artilheiro reverência, reverenciando a torcida rubro-negra e o próprio futebol brasileiro. E na linguagem de Libras, normalmente é Deus, na verdade, a luz e a vida, é uma expressão religiosa que ele usa ali na linguagem de Libras. O artilheiro Pedro, 23 gols na temporada, contando os jogos amistosos, e foram 2 gols lá nos Estados Unidos. Fabrício Bruno sentiu, hein? Desabou ali o zagueiro, perna esquerda do Fabrício Bruno. Pelo menos foi a perna que ele tirou do chão, né? E o Flamengo vira o jogo, tá aí o Tite com o Xavier, o doutor Tanuri também tá ali, o filho, o Matheus, todos ali frenéticos à frente do banco, e o Pacheco agora chama o Esforça para trocar ideia com um dos seus volantes ali. O Flamengo se encontrou e tomou conta do jogo. Quando equilibrou essa marcação, quando enxergou a marcação ofensiva e tirou os espaços do Vasco para sair jogando, já está com bastante facilidade para encontrar as soluções ofensivas. Aí o lance, né, o Luiz? E o Fabrício deve ter, Luiz, percebido que é uma coisa grave, que ele está socando o chão aqui. O Léo Ortiz, já em aquecimento, está bastante, aparentemente, chateado ali, não só com a dor, mas dando soco no chão. Verdade, a imagem é bem chama atenção mesmo, bem marcante, né? E ó, o lance... o pé esquerdo dele dá uma fugida, assim, uma escorregada. Não é aquela virada, não, né? Não. Vamos ver. Não é, mas pode ter sido alguma coisinha de leve. Só voltando ao lance do jogo. Agora está sendo ali meio que enquadrado pelo Álvaro Pacheco, técnico português estreante da tarde no Maracanã, no comando do Vasco, Roger. Falta de atenção da equipe do Vasco, né? Uma bola curta no Cebolinha, ele invadiu a área com muita facilidade e tira a possibilidade do Piton, da marcação do Piton mais próximo. Ele dá uma cavadinha nela e deixa o Pedro na cara do gol, sem goleiro. Inclusive, Luiz, desculpa, o Piton ele foi cobrado pelo Verratti depois do lance do segundo gol do Flamengo. O Verratti falou que ele deveria ter chegado com mais força, deveria ter dado menos espaço para o Cebolinha. O Payet também foi cobrado, o Payet até abriu os braços assim, depois que foi cobrado aqui pelo banco de reservas. Então os dois jogadores no lance com o Cebolinha foram cobrados por aqui. O Fabrício Bruno fazendo cara de dor ainda, mas ele está dando uns pisões aqui para experimentar, né? O doutor Tanuri, o médico do Flamengo, jogou aquele sprayzinho na altura do tornozelo esquerdo, vai tentar voltar o Fabrício. Fabrício que resolveu permanecer no Flamengo, né? Não ficando satisfeito lá com
a proposta de salário que o West Ham da Inglaterra fez nessa negociação, que por um triz não tirou do futebol brasileiro. No jeito ele vai continuar ali, porque a imagem, né, ele fica, claro, dói muito, mas é uma virada meio que para frente, né? Não é aquela virada clássica, digamos assim. Ô, Roger Flores, você que sabe tudo, você sabe por que eu não fiquei falando de gol de peito, Sabe quantos gols de peito o Pedro já fez pelo Flamengo? Agora eu quero ver você acertar. Lembro de alguns, mas o número exato não vou saber, né? Não, Maestro Júnior, dá um auxílio para ele. 5. Ô, Maestro, sabe muito, garoto! Ô, Luiz, foram vários erros, né, do Vasco por ocasião do segundo gol do Flamengo. Primeiro, deixar o número maior de jogadores numa batida de bola ali que terminou com o cruzamento do Cebolinha. Depois você vê que o Puma, ele deveria estar colado com o Pedro, porque ele era o único cara que poderia atrapalhar pelo menos o Pedro. Ele sente que não vai dar mais chance para ele para e levanta o braço pedindo impedimento. E esse foi o 5º jogo seguido que o Pedro marca, são 6 gols nesse período. Gerson recebe ali pela direita, vai para cima da marcação do Piton. Gerson pedala, protegeu o pé esquerdo do Gerson, que conseguiu livrar e bater pro gol, para desviada, escanteio. Você vê que o Piton claramente diz pro Gerson, leva para sua perna direita. Mas o Gerson falou, não, eu sou canhoto. Aí o Piton teve que fazer a volta, e se não é o Léo, ele teria conseguido fazer essa bola chegar ao gol adversário, porque o Léo charado do Léo Jardim, que fez o corte e jogou a bola pela linha de fundo em escanteio. Pedro chegando a 128 gols com a camisa do Flamengo. Davi Luiz vai ali, passa pelo Galdames. Galdames pequenininho na marcação, bola pro Gerson, pé esquerdo, tome levantamento, subiu para fazer o corte, tirando o Puma Rodrigues. Bola volta no Davi Luiz, protege ali do lado esquerdo. Galdames na marcação do Davi, recua para Arrascaeta. 38 minutos, primeiro tempo, já tem show do intervalo para você. E aí o Gerson, por enquanto, gols só aqui no Maracanã. Os outros 2 jogos entre Atlético Mineiro e Bahia, Criciúma e Palmeiras, 0-0. Mais uma vez o Eric, tocando na esquerda, boa bola, recebeu o Vinha, mais atrás era pro Pedro, chegou para fazer o corte da Aldames. Vem aí o Pulgar. Vem aí o Pulgar. O Alan fez sinal, botou a mão na coxa direita, me parece, e pediu para sair. O Pulgar com a camisa 5, se preparando para entrar. Ele fez sinal. Então, rapaz, o Alan virou, com a contusão do Eric Pulgar, uma espécie de titular, né? Porque o Pulgar voltou, já não é a primeira vez, ó, coxa, parte posterior da coxa direita. Então, Edson, porque o Alan, acho que se passa na cabeça desse rapaz. Ele teve uma contusão séria, demorou para voltar. Quando começa a readquirir confiança, um nível de jogo mais alto, que, né, levou ele a se notabilizar no Fluminense, no Galo. O cara tem uma contusão assim muscular. E você está falando dos convocados uruguaios, o Pulgar está convocado pelo Chile, não tá? Então é o último jogo do Pulgar. Então o Alan continuaria pelo menos uma sequência grande como titular do Flamengo com a ausência do Pulgar na Copa América. O Tite vai ter que encontrar alguma solução. Provavelmente é o Igor Jesus. Igor Jesus, né? Talvez seja escolhido para esse momento. É uma pena porque ele estava, inclusive, seguindo, né? Hoje o Pulgar estava à disposição, mas o Tite, pela qualidade dele, Luiz, ele não é somente aquele jogador que fecha os espaços à frente da defesa. A saída de bola é dele, o passe qualificado, tudo isso estava fazendo com que ele fosse um dos destaques da equipe. E o Tite chegou a falar, Maestro, até na última entrevista coletiva, que eles deram um trabalho em específico com o Alan durante 15 dias, né? Ele que teve uma sequência complicada no passado, lesão, teve dengue esse ano. Então, mais uma luta aí para ele. Vai jogando Matias Vinha, 40 minutos, primeiro tempo no Maracanã. Arrascaeta dividida, Léo faz o corte. Futebol na Globo, aqui é emoção. Aqui. Tô te falando, pega na casa toda. O melhor da fibra e do 5G, eu não vivo sem. E como eu dizia, data FIFA, né, meus amigos? Semana que vem, sábado, Brasil e México. Você vai ver na Globo logo depois de renascer. E tá chegando também a Eurocopa. A Eurocopa vem aí na Globo. Abertura dia 14, é uma sexta-feira, sem ser a semana que entra agora, a outra. E você vai curtir o jogo de abertura entre Alemanha e Escócia. Bola pro Gerson em profundidade. Olha o Gerson, na velocidade, ganhou, bateu pro gol, o Léo tocou nela. E a bola subiu e foi para fora no chute do Gerson. O que aconteceu?
Olha só, o João Vitor vai. Ah, ele achou que ia conseguir um ombro a ombro ali, errou o cálculo do ombro a ombro, olha lá. E o Gerson ficou em condição de finalização, ó. E ele bate e o Léo Jardim, a bola toca na cabeça do Léo Jardim. E vai pela linha de fundo, escanteio para o Flamengo. Rapaz, o João Vitor errou o cálculo para fazer um ombro a ombro ali com o Gerson. Até porque não precisava, Luiz. Ele seguia a bola. Entendeu? Ele foi tentar, né? Ele ia atrás da bola, mas ele deixou a bola para tentar esse ombro a ombro com o Gerson. Deu sorte, né? Porque a bola bateu na cabeça do Léo, né? Não é que ele tenha feito o movimento de defesa. Além desse descuido do João, para mim, e aqui a gente está com o campo todo aberto na nossa frente, a bola era do Léo antes. Quando a bola foi enfiada à frente, o Léo estava posicionado um pouco mais na frente, aí ele decide, ele meio que ficou em dúvida e depois decidiu recuar, mas fez uma grande defesa. Lá vai Everton Cebolinha para a cobrança do escanteio. Você vê que o Arrascaeta está na primeira trave, o Pedro marcado pelo Maicon, o Davi Luiz já está na pequena área, o Eric Pulgar mais alto que o Alan, vai para a bola ofensiva e tome levantamento, olha o Davi Luiz! Gol! História do clássico, mais uma finalização de primeira sem deixar a bola cair. Sabe de quem? Davi Luiz é o nome da emoção. De canhota, manda para o cantinho baixo esquerdo do Léo Jardim. Davi Luiz, 43. O Flamengo vira o jogo. Vai batendo 67% de posse de bola, não deixa o Vasco respirar e vira o placar de forma inapelável no Maracanã. Davi Luiz é apenas o segundo gol dele com a camisa do Flamengo, deixando o Flamengo ainda mais tranquilo a essa altura do jogo. E mais uma finalização sem deixar a bola cair. Rapaz! Pedro. Everton Cebolinha. Passou o Gerson. O Arrascaeta ficou mais ali atrás. E a bola tocada para o Eric Pulgar. De novo Arrascaeta. Do lado esquerdo, Everton. Vai para cima da marcação. Puma Rodrigues. Arrascaeta pedindo. Cebolinha preferiu tocar no Nico de la Cruz. De la Cruz tentou para o Pedro. Ele trabalha, toca mais atrás, caiu o Pedro, hein? Galdames passou pertinho dele ali, não observei se teve algum encontrão dos dois. E a bola com o Davi Luiz. Ou o Vasco adianta o time ou o Verratti vai morrer, coitado. Ninguém adianta para ajudar o Verratti a essa marcação dos zagueiros. Olha só, agora ele vai dar pique aqui, pique ali. Olha lá, ele desiste, claro, né? Desiste, claro, tá claro isso. E vem de novo o Flamengo. Bola com o Pedro. Já ficou tudo bem com o Pedro. Levou para o pé direito. Tentou mais um drible. Foi bem na jogada para fazer o corte. O Galdames entregando mais atrás no esforço. E aí Payet. Léo vai pressionar lá atrás o Pedro. O Pedro se levantou, né? Enquanto a gente estava chamando a atenção para você em casa da situação do Verratti. E olha o Nico de la Cruz. 3 minutos. 3 minutos de acréscimos no Maracanã. E a bola em profundidade para o Ryan. Velocidade. Vinha vai chegando. Ryan corre. Marcado pela dupla agora. Davi Luiz chegou na frente, o Vinha já ocupou ali a cobertura. Vamos ver o que vai fazer o Galdames. Entrega para o Payet. E o Payet protege. Essa área que ele conhece bem na criação. Tocando do lado esquerdo para o Piton. Piton para o Payet. 3 para o Flamengo. 1 para o Vasco no Maracanã. O Flamengo buscou uma virada num jogo de finalizações lindas. De um golaço do Verratti. Gol de peito do Pedro, um dos artilheiros da temporada, chegando com a camisa do Flamengo a 128 gols, números impressionantes do Pedro, e a 23 gols na temporada. Vai terminar já o primeiro tempo, e olha, o Damião não consegue abrir mão da Eliana, hein? Mas agora ela parece não querer mais nada com ele. Será amanhã em Renascer, a sua novela das 9.
Luiz, o Abre gol teu do olho, Davi... Damião. Coronel Coutinho tá esperto na parada. Diz aí. Davi Luiz fez um bonito gol, bela finalização. Agora o Vasco não pode tomar 2 gols de escanteio sem ninguém subir, sem ninguém se movimentar. Olha lá. E olha de novo aí. É falta agora marcada. Cartão amarelo pro João Vitor. O Vasco tá grogue em campo. Tá assistindo o Flamengo jogar. Quer dizer, não tem nenhuma reação. Principalmente quando está com a bola. E olha que pode ter VAR aí, hein, nessa jogada do João, hein? Por cima. O cartão amarelo está na mão do Braulio da Silva Machado, né? Como disse o Roger, chegado, olha, está acima do tornozelo. A linha do tornozelo é, digamos, o limite para esse tipo de falta. De La Cruz batendo aí na grama. Nossas imagens trazendo todas as reações para você. O Gerson está fazendo uma ponderação nesse sentido ali, né? Você não vai ver, lá, o Cebolinha também chega agora. O Braulio está conversando com os jogadores do Flamengo e evidentemente que o Rafael Trace está na sede da CBF, é o árbitro de vídeo. O Trace normalmente é um cara intervencionista. Como Ele vai lá, ó. Ele vai lá. O Trace é um intervencionista. É porque está acima do tornozelo, Roger. Regra é regra. E foi forte em cima do João, foi forte em cima do De La Cruz. É lance de expulsão. A gente vai acompanhar as imagens. Olha, primeiro o pessoal lá da cabine do VAR já entrega a primeira frisada, que é a imagem parada com o João tocando acima do tornozelo. Luiz, ele deu uma sorte danada. Você vê que o pé escorrega quando ele fica preso, né? Se fica preso, um abraço. Aí não tem. Vamos ver. Agora a gente vai ter o áudio do juiz. Então esperamos que você em casa ouça e você aqui do Maracanã também. Você que está no Maracanã pelo Globoplay, obrigado pela carona. Vamos ver. E ouvir. Após revisão, foi constatado que o atleta número 38 atinge seu adversário com uso de força excessiva, com a sola acima do tornozelo. Cartão vermelho. Bom, hoje ouvimos em casa e ouvimos no Maracanã. Cartão vermelho para o João Vitor. O Vasco, depois de um início avassalador, se vê numa situação delicadíssima no jogo, perdendo de virada por 3-1 e agora com um cara a menos. Obviamente que o Álvaro Pacheco vai manter provável, né? Uma linha de 4 ali para não ter que fazer alteração agora. E o João Vitor passa pelo Álvaro, fazendo ali uma espécie de uma explicação. A imagem é muito clara, é acima do tornozelo, como o juiz disse para o Maracanã, para você em casa. Fala, maestro. Ô, Luiz, é porque a origem da jogada foi novamente um erro de saída de bola do Vasco, entendeu? Que proporcionou exatamente a jogada em cima do De La Cruz com o carrinho do João Vitor. Na Libertadores, na terça-feira, o Bruno Henrique do Flamengo entrou e foi uma jogada parecidíssima. O toque acima do tornozelo, ele também foi expulso no jogo da Libertadores. Aí está até em curso num artigo que pode dar 3 jogos de suspensão. Portanto, o João Vitor expulso aos 48 minutos do primeiro tempo. Falta aqui, Arrascaeta se prepara para fazer a cobrança. Aí vai o Arrascaeta, toma o levantamento pro Davi Luiz, cortou, pitou a bola, voltou no Cebolinha, tirou do chão, levou pro pé direito, pode bater pro gol, Cebolinha segura o Jardim. Momento em que apita Braulio da Silva Machado. Um jogo movimentadíssimo no Maracanã, no clássico dos milhões de corações apaixonados. Está discursoado aí o Verrete. Fez um golaço abrindo inclusive o placar. Meus amigos, daqui a pouquinho, show do intervalo com muitas atrações para você nesta rodada número 7 do Campeonato Brasileiro. Nós voltamos na sequência. Futebol. Luiz, na saída para o vestiário, alguns jogadores do Vasco estavam muito abatidos, outros muito nervosos. O Verrete, por exemplo, foi provocado por alguns torcedores do Flamengo, bem na mureta ali, junto com o túnel de acesso ao vestiário, e quis partir para cima dos torcedores. Sorte foi que o segurança pegou o Verrete e evitou que tivesse alguma confusão a mais ali. Mudança no Vasco, viu, Luiz? Entrada do Rossi, camisa 31, saindo o Ryan. Edson Viana. Aparentemente o Flamengo com o mesmo time, só o flagrante mais calmo do Cebolinha. Você está falando bastante do junho dos apaixonados, Luiz. O Cebolinha está jogando com caneleiras, com fotos da família, uma delas com a Torre Eiffel, da romântica Paris dos Jogos Olímpicos, o apaixonado Cebolinha, Luiz. E faltam 54 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Vamos juntos, o melhor de nós é o ano de ouro da Globo, Edson Viana.
Tá chegando aí os Jogos, estão chegando aí os Jogos Olímpicos de Paris. Tudo pronto no Maracanã, vai começar o segundo tempo. Autoriza Braulio da Silva Machado, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. De 3 para o Flamengo de virada, 1 para o Vasco. Vai jogando aí o Davi Luiz. Aí o Rossi esperando o Verratti, que segue sozinho lá no ataque, tentando se virar numa pressãozinha na saída de bola ali. Bola para o Gerson, marcado pelo Léo. Aí o Léo toca nela, a bola vai tocando no chão, não saiu, agora sim saiu. Lateral que favorece o Flamengo. O Gerson vai lá para a cobrança. Arremessando mais atrás para o Eric Pulgar. Aí o Nico de la Cruz, do chileno para o uruguaio. Matias Vinha. Everton Cebolinha. Puma Rodrigues tocou nela, lateral, que favorece o Flamengo. Faz um ótimo jogo o Cebolinha. Teve aquela bola do meio do campo, né, que o Léo Jardim defendeu de peito. E fez o gol de empate do Flamengo, Everton. Ele com a bola. Vai para cima da marcação, o Cebolinha. De la Cruz. Vai virar o jogo lá na ponta direita agora para o Gerson. Tem que voltar um pouquinho. É o comecinho do segundo tempo para você. Mais uma vez o Pulgar pro Arrascaeta. O passe foi forte, Léo cortou. Foi brigar pela bola o Eric Pulgar. A bola espiga, fica no Galdames. Galdames vai virar o jogo aqui na direita para o Rossi, que entrou nesse segundo tempo. Puma Rodrigues, corte do Matias Vinha. Aí o Vinha arranca. Toca no Pedro, protegeu, tentou pro Arrascaeta. Calcanhar pro Vinha. Rasga Lucas Piton. Joga a bola pra lateral. Vinha também faz um bom jogo, Luiz. Um bom jogo mesmo. Principalmente na parte ofensiva, né? Ele se lança, tem velocidade. É, rapaz, é outro destaque do jogo, né? Eu falava do Cebolinha. O Cebolinha ainda deu o passe pro gol de peito do Pedro e a origem do escanteio do gol do Davi. Não é mole não, ele tá com a bola aí, o Cebolinha. Bola com o Fabrício Bruno. Eric Pulgar. Protege ali na direita. Tem o Davi Luiz solto aqui mais embaixo do seu televisor, mas ele prefere jogar com o Fabrício Bruno. Aí o Davi. Cebolinha foi por dentro. Vinha tá aberto do lado esquerdo. Rossi vem na marcação. Davi. Onde está o Davi Luiz? Lá no ataque, na ponta esquerda. A bola para o Cebolinha. Tentou o drible. Galdames na marcação. Deixou o Galdames na saudade. Cebolinha tentou para o Pedro. Puma Rodrigues cortou, a bola voltou no Gerson. A bola desviada vai pela linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. Estava batendo o peito do Maicon e o Puma Rodrigues estava tão esperto. Ele corta. A bola bate no Maicon, tem um toque também no braço, mas vem muito próximo do próprio companheiro ali. Não tem como fazer essa reação. Escanteio para o Flamengo do lado direito. Vai lá o De la Cruz na cobrança. De la Cruz tentou para o Gerson. A bola curtinha, diferente. Varela. Outra vez o Gerson. Arruma de primeira, tocando no De la Cruz. Outra vez o Gerson. Pé esquerdo, tome levantamento. Subiu o Léo, o capitão do Vasco tira. Bola voltou no Vinha. E o Léo de novo esperto. Toque de cabeça do Pulgar. Agora foi a vez do Maicon. Galdames de cabeça para o esforço, que deu um chutão lá para frente. Se vira, Verratti. E o Gerson de cabeça recuando para o Rossi, que já sai jogando de novo com o Gerson. Ano passado houve 5 jogos entre Flamengo e Vasco, né? Com 4 vitórias do Flamengo e uma do Vasco, gol do Puma Rodrigues. Aliás, um golaço do Puma Rodrigues, um chute espetacular de fora da área. Os que acompanham mais de perto devem se lembrar. Aí o Varela, do lado direito, marcado pelo Piton. Varela, boa bola para o Arrascaeta, de uruguaio para uruguaio. Outro uruguaio, Nico de la Cruz domina. Aí o Nico, trabalhando, Varela, protege, lado direito. Tentou uma cavadinha, rolou, boa bola para o Gerson, de letra, para o Varela. Levantamento, toque do Arrascaeta. O Cebolinha vinha absolutamente de frente, livre de marcação. Ele ia ter que se abaixar para cabecear essa bola, o Cebolinha. O Flamengo com mais com um pouquinho mais de espaço, né? Essas triangulações, essas movimentações e aproximações que o Flamengo tem, está envolvendo com muita facilidade a equipe do Vasco. O Payet está fora do jogo, ele não consegue ajudar do lado esquerdo, né? Ele não consegue colocar ritmo
nem na marcação e nem com a bola, porque a bola chega menos, até porque o Vasco vai ter ainda menos posse de bola no segundo tempo. E se pensar que o Vasco vai sofrer esse segundo tempo todo, o Álvaro tem que enxergar alguma solução para isso, né? É difícil tirar o Payet, porque o homem é a criação, mas ele está praticamente fora do jogo. De novo, o Puma Rodrigues. Tome levantamento para o Verratti. Bola passou por ele. Vamos ver quem vai chegar do lado esquerdo. É o Lucas Piton. Payet se aproxima. Piton, pé direito, cruzamento. Verratti domina. Chega Eric Pulgar, consegue cortar. A bola ficou espirrada no Puma Rodrigues. E aí vai o Everton Cebolinha. Taticamente voltando, ajudando. Isso ele faz magistralmente bem, né? E está jogando com o Pulgar. Adiantando para o Arrascaeta. Arrascaeta conseguiu trabalhar na ponta esquerda para o Everton. Acho que o Arrascaeta, ele não só exagerou um pouquinho, como talvez ele tenha visualizado a jogada de uma forma muito antecipada. Não, ele viu a jogada lá na frente. O Cebolinha que não viu, que ele poderia ter explorado a velocidade dele, já que ele vinha no embalo, né? Pedro levantando para o Arrascaeta. Que bolão, Arrascaeta! Tocou! Gol! Georgian de Arrascaeta é o nome da imagem para você. Vou puxar, mas não teve jeito. E o Arrascaeta de canhotinha tira do Léo Jardim para botar no fundo da rede e fazer o quarto do Flamengo no Maracanã. Vira goleada, o clássico dos milhões. Arrascaeta, primeiro dele no Brasileirão. 3 meses sem marcar, Luiz, desde o Campeonato Carioca contra o Madureira. Voltou, desencantou. 67 gols com a camisa rubro-negra. E eles sentaram para fazer aquele joguinho de baralho. Sim, mas qual que é o jogo? É cacheta? Eu não sei, pode ser cacheta, pife cacheta, né? Você era bom nesse negócio? Eu não era tão bom, né? Lá vem aí o Arrascaeta. Flamengo segue pressionando. Aí o Arrasca. Gerson pediu o bolão. Gerson limpou a marcação. Pé esquerdo. A bola espirra. O Vasco tá completamente batido. Tá nas cordas o gigante. E o Flamengo se aproveita. Faz 4-1. E não para de atacar. De La Cruz. Se o Flamengo mantiver esse ritmo, pode acontecer uma tragédia para o Vasco aqui, uma goleada nunca vista nesse clássico. Ó o Gerson dominando, tentou na direita pro Varela, espalma Léo Jardim. E é um volume ofensivo impressionante do Flamengo, né? E aquilo que eu te falei, né? O Payet tá fora do jogo, e aí o lado direito do Flamengo, que já tem volume, com o Payet fora, sendo falta de agressividade na marcação, fica mais fácil. Arrascaeta, pé direito, levantou. Bola vai ficar com o Cebolinha depois do corte do Puma. Everton Cebolinha protege aqui pela esquerda. Vai para dentro da grande área, tirou o Galdames. Levou, pé direito, bateu. Léo Jardim segura firme. Maestro Júnior, 8 minutos do segundo tempo. 4-1. Os jogadores estão conversando lá com o Pacheco, porque a situação do Vasco está desesperadora no jogo, maestro. Não tem dúvida, Luiz. Sem reação nenhuma, né? Só o Flamengo que joga, mas desde o final do primeiro tempo já estava assim. Talvez ele tenha que realmente colocar jogadores com a capacidade defensiva maior, porque já tem o prejuízo de um jogador a menos, né? Ainda mais com os espaços que estão acontecendo, realmente vai precisar fazer alguma coisa para evitar um dano maior. Aí o Galdames vira o jogo na ponta direita. Vai chegando o Rossi, entrou nesse segundo tempo, tentou o cruzamento, bateu no Vinha, volta no Rossi. Puma, devolve no Rossi. Outra vez o Puma, Verratti pedindo, cruzamento. Eric Pulgar cortou, a bola voltou no Rossi. Ajeita na direita para o Puma. Devolução, Rossi, vai até a linha de fundo, Vinha acompanha. E é tiro de meta, a bola bateu por último no Rossi. E é só tiro de meta que favorece o Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. E aí, vamos que ainda tem jogo. Quem ganha hoje? Profetize na Bet Nacional, a Bet do Brasil.
Vai jogando o Flamengo de novo no ataque, bola com o Gerson. Cebolinha recebe pela ponta esquerda. Aí o Everton Cebolinha devolvendo para o Arrascaeta. Arrascaeta toca mais atrás. Eric Pulgar. Os estrangeiros do Flamengo trocando passes. Pulgar para Matias Vinha. Agora o outro uruguaio, Arrascaeta. Nico de la Cruz. Adiantando para o Pedro. Devolvendo para o Nico de la Cruz. Flamengo com 67% de posse de bola. E o Tite fazendo gesto para o time para cima, tocar mais rápido, não quer que recue, não. Outra vez o Everton. Arrascaeta se aproxima. Vai sobrar com o Arrasca. Protegeu, tocou no Pedro, clareou, Pedro limpou, foi para a área, tentou a jogada para cima do Maicon, que fez o desarme. Piton sai jogando para o Vasco. Aí Fabrício Bruno, tocando para o Nico de la Cruz, desarmado pelo Payet. Aí tentando entrar no jogo, foram 16 finalizações do Flamengo e 2 do Vasco no jogo. Incrível. O Vasco que começou a todo vapor, um golaço do Verratti. E o Flamengo chega à virada, vai fazendo 4-1 aqui no Maracanã. É tão difícil esses placares assim, né? Elásticos, em clássicos. E a maior goleada de Brasileirão é um 5-1 para o Flamengo no Vasco. Do Flamengo sobre o Vasco. Perdão, do Vasco sobre o Flamengo. Do Flamengo é um 4-0. Enfim, para você ver como não é fácil um placar elástico desse jeito, né? Aí Arrascaeta tentou o domínio. Pedro ajeitando mais atrás agora para o Eric Pulgar. Ô Luiz. Oi, Júlia. Logo depois do quarto gol do Flamengo, alguns torcedores do Vasco começaram a deixar o Maracanã. Aqui na beira do campo, o Praxedes, o Zé Gabriel e o Paulo Henrique estão prontos para entrar. Praxedes, meio campista. O PH, que é lateral direito. E o outro é o... Zé Gabriel também. Zé Gabriel. Meio. Volante, né? Joga ali na frente dele. Já foi zagueiro. Olha o Arrascaeta. Trabalhando com o Nico de la Cruz. Varela passa do lado direito. Aí o Nico de la Cruz. Tem o Vinha. Recebe o Matias Vinha. Canhoto. Pega bem. Muito embaixo. A bola subiu e saiu. Vamos ter então 3 mexidas no Vasco da Gama. Elas vão acontecer agora. O camisa número 21 é o Praxedes. Praxedes é um jogador de meio campo ofensivo. O número 96, o Paulo Henrique, o PH, joga na lateral direita. O Payet é um dos que estão deixando o campo de jogo, né? Isso, sai o Payet para a entrada do Praxedes. Sai também o Sforza para a entrada do Paulo Henrique, com a 96. E sai também o Puma para a entrada do 23, Zé Gabriel. Entrando então Zé Gabriel, Praxedes e Paulo Henrique. As modificações no Vasco da Gama. Luiz, só um registro aqui do ambiente do Flamengo. O pessoal saiu para aquecer ali na linha de fundo. Quando o Gabigol voltou da punição dele, né, por ter vestido a camisa do Corinthians, a torcida se dividiu um pouco indiferente. Agora ele foi bem celebrado, a torcida aplaudiu bastante, deu bastante carinho pro Gabigol. Aí o Vasco tentando a jogada de meio. Bola dominada com o Praxedes, não conseguiu, era o Paulo Henrique, não conseguiu desenvolver legal, e na sequência o Braulio está marcando a posse de bola. E vai ter um cartão para o Verratti, que reclamou aí de forma assintosa pela marcação desse impedimento no vai e vem ali do Verratti, punido com o cartão amarelo. Luiz, diga. Não, eu vou falar só a respeito das substituições. Ele fez as substituições exatamente para evitar um dano maior, né? Com a entrada tanto do Paulo Henrique pela direita, que tem um gás, né, maior do que o Pumita estava sofrendo demais, e o Zé Gabriel, né, à frente da zaga, que tem uma pegada maior, né, para evitar que realmente aconteça o pior, né, já, em função até do tamanho do placar. Bola com o Everton Cebolinha ali do lado esquerdo. Tentou a jogada para o Arrascaeta, devolução para o Cebolinha. Aí o Everton trabalhando, tocando mais na esquerda. Boa bola, Arrascaeta para o Everton Cebolinha. Tentou o drible para cima do Maicon. O Galdames ajeitou e o Maicon saiu jogando. Daí o Davi Luiz tocou de cabeça. Quem ajeitou foi o Varela. Arrascaeta de novo no Eric Pulgar. Outra vez mais atrás do Varela. Flamengo vai ficando com a bola, vai trocando passes. O Vasco faz 4 modificações, contando a do Rossi, que entrou no intervalo, e uma parada agora no segundo tempo, completando 4 substituições. Tentando ter um outro time, um time diferente. O Flamengo teve uma por contusão, né, do Alan.
Olha o Pedro dominando no peito, ajeitando para o Eric Pulgar. Pulgar marcado por 2. Bola espirra. Arrascaeta, cavadinha para o Nico de la Cruz. Bola vai sobrar com o Gerson. Clarigou, pé esquerdo, explodiu no Léo. E vai voltar ali com o Varela. Tocou de cabeça, Nico de la Cruz. Aí Maicon, segundo andar, tira. Bola volta outra vez no Vinha. Vinha para Arrascaeta. Arrascaeta protege, tentou uma cavadinha linda. Bola para o Pedro, pé direito. Léo Jardim segura firme. E continua o Flamengo mandando ver. Gente, amanhã, a partir de 1 da tarde, no GE. Globo, a gente vai ter o sorteio das oitavas de final da Libertadores. A gente ainda vai ter os jogos dos gaúchos, né? Do Grêmio, jogando para, no caso da Libertadores, do Grêmio, contando a Sul-Americana, aí sim dos gaúchos, né? O Grêmio tem 2 jogos para fazer ainda contra o Huachipato e o Estudiantes. Se ganhar os 2 vai ser primeiro. Então a gente teria Grêmio, Flu, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Tem um River Plate ali no meio dos brasileiros também no pote A. Brasileiros no pote B, Botafogo e Flamengo. Chance da gente ter um clássico brasileiro nas oitavas é enorme. Amanhã 1 da tarde, tá? Pedro tentou a bola para o Arrascaeta. O corte foi do Praxedes. Saiu jogando com o PH. Passe errado. Pulgar tentou um tapinha lá na ponta direita. Lucas Piton. E o Gerson faz o bloqueio, a bola vai saindo lateral, que favorece o Vasco. Futebol na Globo, aqui é emoção. Todo mundo de olho na jogada e a torcida vibra junto. Sente essa energia. Natura, sair cheiroso é um golaço. E a gente estava acompanhando também imagens do torcedor do Vasco saindo do Maracanã, deixando o Maracanã. A expressão deste torcedor do Vasco mostra bem, né? Um time que começou a todo vapor, abrindo o placar num clássico em que o Vasco está tentando no Brasileirão voltar a vencer o Flamengo. Olha o PH aí, arrancando, tentou para o Verratti. Fabrício Bruno joga pela linha do fundo no escanteio. Mais uma vez a arrancada do Paulo Henrique. Fabrício Bruno esperto ali para tocar com o pé que ele torceu no primeiro tempo. Escanteio para o Vasco. Vai lá o Praxedes para fazer a cobrança. Praxedes esperando o posicionamento dos seus companheiros, inclusive os zagueiros, o Maicon e o Léo. Levantamento, olha o Léo. Saiu Rossi no segundo andar, deu um soquinho nela. Arrascaeta se esforça, mas não chega. E a bola sai em lateral para o Vasco. Vai lá o Zé Gabriel para fazer a cobrança. Piton fez a cobrança do lateral. O Gabriel vem agora receber aqui do Léo. Devolvendo para o Galdames. Bola com o Paulo Henrique ali pela direita. Recuando lá atrás. Vai chegando o Léo Jardim. Pedro vem aqui na marcação. O Léo Jardim prefere fazer a ligação direta. Davi Luiz. Eric Pulgar ajeitando para o Vinha. Mais uma vez o Everton Cebolinha. Lembrando que o João Vitor do Vasco foi expulso aos 48 minutos do primeiro tempo. Vasco jogando com um homem a menos este segundo tempo. E tem bolinha na tela da Globo. O homem das caras, Hulk. E o Atlético Mineiro abre o placar no jogo contra o Bahia, lá na MRV Arena, em Belo Horizonte. E aqui o Arrascaeta sofrendo a falta do Zé Gabriel. E começa a torcida a gritar olé. Maracanã com torcida dividida. Nós já mostramos a torcida do Vasco. Parte dela, evidentemente, deixando o Maracanã. Porque a grande maioria da torcida do Vasco segue no Maracanã. E está respondendo o olé agora, a torcida do Vasco cantando. É isso, a torcida do Vasco. Bom, essas duas torcidas, é muito difícil defini-las, né? De tão espetaculares que elas são. Bola com a Arrascaeta. Nico de la Cruz. De novo a Arrascaeta. Tem o Gerson aberto na ponta direita. Ele prefere servir ao de la Cruz. Aí assim o Arrasca faz o levantamento. Bola para o Everton do lado esquerdo. Dominou bonito. Tentou um lençol em cima do PH. Esperto, o Paulo Henrique cortou. Protege e conseguiu tirar dali. Recuperação do Vinha. De la Cruz. Atropelado pelo PH. É falta que favorece o Flamengo aos 19, quase 20 do segundo tempo. Aí mais uma vez a imagem da falta cometida pelo Paulo Henrique. Torcedores misturados no Maracanã. E dentro do estádio, repito, reina um clima de harmonia. Não tivemos
nenhum tipo de confusão dentro do Maracanã. Nesse jogo de torcidas, de duas torcidas, de estádio dividido. Aí o Nico de la Cruz para fazer a cobrança de falta ali do lado esquerdo. Tem ângulo para cobrança direta? Até tem, viu? E o Flamengo vai com tudo. Vai lá o Fabrício Bruno, vai o Davi Luiz. Se movimenta o Fabrício de la Cruz. Rolou pro Gerson. Limpou, clareou, bateu pro gol. Léo cortou, Fabrício Bruno. Léo domina. E tá marcado o impedimento do Fabrício Bruno, mas o Brown tá deixando o jogo seguir. Essa bola parada eu achei até que a bola era no Arrascaeta. Mas quem vinha do outro lado era o Gerson para finalizar. Achei que a bola foi curta. O jogo é muito difícil para o Vasco, né? Só para desenhar o Vasco, né? Com uma linha de 4, uma segunda linha com o Praxedes aqui do lado direito. E às vezes o Galdames fazendo essa função e o Rossi inverte de lado para fazer lá o lado esquerdo, né? Modificação do Paulo Henrique é porque o Cebolinha estava dando muito trabalho mesmo. Eu acho que é tentar se equilibrar, tentar compactar as linhas, fechar tudo ali, porque sair para buscar um gol pode ocasionar em mais espaços para que o Flamengo possa fazer o quinto. E o Flamengo está assumindo a ponta do Campeonato Brasileiro, né? O Bahia, que poderia também chegar à liderança, vai perdendo do Galo em Belo Horizonte por 1-0 gol do Hulk. E o Atlético Paranaense, que ainda joga na rodada, tem 13 pontos, pode ir 16. O jogo do Atlético é contra o Fortaleza no Ceará. Momentaneamente com 14 pontos, o Flamengo está na ponta do Campeonato Brasileiro. Nico de la Cruz, Bruno Henrique. Bruno Henrique vem aí, é o que informa o Edson Viana. Vai mexer já o professor Tite no time do Flamengo. Vem Bruno Henrique daqui a pouquinho. Gente, Léo Batista, a voz marcante. É uma série espetacular sobre um dos maiores nomes da história do jornalismo esportivo brasileiro. São 4 episódios, tá? E a estreia é na quarta-feira, às 9 da noite, no Sport TV. Léo Batista, a voz marcante, imperdível, mestre Léo Batista. Todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão por tudo que você faz, Léo, na construção dessa profissão. Grande Léo, a voz marcante da televisão brasileira. Varela, Gerson, 22, segundo tempo, Maracanã. De la Cruz, outra vez no Gerson. Desde que o Gerson passou a jogar como um armador na beirada do campo, jogando mais pertinho ali do Arrascaeta, numa zona de criação. Nico de la Cruz, bola tocada para o Pedro, adiantou, linda bola para o Gerson. Gerson impedido. É o que está marcando a arbitragem do Guilherme Dias Camilo. Impedimento do Gerson nessa bola ali no limite. Mas essa configuração com o Gerson ali, né, Maestro Júnior? Parece que deu não só um ganho para o Arrascaeta, porque tem uma aproximação e tal, mas voltou àquela configuração que teve durante 4 anos o Everton Ribeiro ali, né? Deu um equilíbrio muito grande para a equipe, Luiz. Além desse benefício que foi para o próprio Arrascaeta, né, o fato dele não precisar se desgastar tanto, né, na parte defensiva para roubar a bola dos adversários. Então ele fica com muito mais solidez também, né? E principalmente, né, com uma visão maior para se entregar aos passes, aos lançamentos, né? E isso fez com que o De la Cruz jogasse, né, ao lado do Alan, que saiu, e agora do lado do Pulgar. Saindo o Cebolinha aí, bastante aplaudido pela torcida do Flamengo, para a entrada do Bruno Henrique com a camisa 27. Muito bem, aí saindo aí o Cebolinha. Eu não estou aguentando a minha curiosidade aqui, viu? Júnior e Roger, vocês vão botar o Cebolinha entre os 3? Acho que sim. Acha? Não, meu voto é sim, mas eu tenho que combinar com a resta. Olha o Gerson aí, jamais. Bola com o Gerson pela direita. Bruno Henrique, que entrou há pouco, vai infiltrando. Gerson arranca, vai pro fundo, adiantou demais. E é só tiro de meta que favorece o Vasco. É barbada o Cebolinha estar entre os 3? Não, eu não, mas eu estou olhando para vocês. Olha os números para você ver, um gol e um passe. E ainda o escanteio que originou o gol do Davi Luiz foi jogada feita pelo Cebolinha. Em tese, participação nos 3 gols, o Everton Cebolinha. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Dorflex Max. 2 vezes mais relaxante muscular e 2 vezes mais analgésico. Dorflex Max. Vai em frente e deixa a dor com a gente. Vai jogando Varela. Eric Pulgar. Outra vez o Fabrício Bruno. Luiz, só confirmando aqui, o Cebolinha pediu para sair, estava cansado já depois desse primeiro tempo e segundo tempo, né? Quase metade aí, intensos.
É, muita entrega, né? Taticamente, o papel de voltar, de ter que recompor o tempo todo, não é fácil, não. Se desgasta muito. Uma tocada para Arrascaeta, arrumando para o Matias Vinha. Vinha substituindo o Ayrton Lucas, outro que faz um bom jogo no Maracanã. Aí o Bruno Henrique, esse canto do campo que ele conhece tão bem. Tocando no Arrascaeta. Nico de la Cruz, o motorzinho rubro-negro. Arrascaeta de novo. Outra vez o Vinha, protege do lado esquerdo, tocou para o Arrascaeta, limpou, foi para o chão, falta nele. E cartão para o Zé Gabriel, atropelou o Arrascaeta e a falta que favorece o Flamengo a 3, 4 passos da linha da grande área. Aí o Zé Gabriel e a bolinha pinta na tela da Globo, hein? Olha, gol de um ex-jogador do Atlético para o Bahia. Ademir empata para o Bahia. 1 para o Atlético, 1 para o Bahia, que vai para 14 pontos e está ao lado do Flamengo no número de pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Não é mole, não. O Flamengo tem um saldo melhor, né? 5 contra 3. Nico de la Cruz, preparado para fazer a cobrança de falta. Ele puxou um pouquinho para trás a falta. A falta foi um pouquinho mais na frente. Mais a caráter. Facilita um pouquinho a cobrança, né? Dá uma distância maior da baliza para que ela suba e desça com um pouco mais de potência, de velocidade. E o Davi Luiz também está ali posicionado para a cobrança. Fez gol de falta em Copa do Mundo pela seleção brasileira contra a Colômbia, no Castelão, lá em Fortaleza. Mas é realmente Nico de la Cruz, o encarregado da cobrança. Autorizado, partiu Nico de la Cruz, espalma Léo Jardim. Bateu no canto do goleiro, Nico. Mudou o estilo do gol de falta que ele fez lá contra o Goianiense, que foi no canto oposto. Outro que está jogando muito, de la Cruz. Passe só vertical, né? Joga para frente o tempo inteiro. Quando não tem a bola, a infiltração, a inteligência na infiltração. Joga demais esse uruguaio. E aí o Arrascaeta fez o levantamento, o Bruno Henrique foi buscar no bico da chuteira. Aí faz o levantamento para o corte do Zé Gabriel. O Flamengo recupera de novo a posse de bola com o de la Cruz. Chegou para Chedes na marcação e aí o Pulgar recuando lá atrás para o Rossi. Daqui a pouco a segunda parte do Domingão com a dança dos famosos. E olha, fase de mata-mata, duplas, 2 deixam o programa hoje, hein? É, logo depois do futebol, a segunda parte do Domingão com o Hulk. Lembrando que Criciúma e Palmeiras, lá em Santa Catarina, segue 0-0. Por sinal, falar em jogo em Criciúma, pênalti para o Palmeiras. O Veiga, olha o Arrascaeta, tirou a jogada, esforça, Arrascaeta costurou, mais um drible, rolou, Bruno Henrique bateu, golaço! Gol! É o nome de um gol que pode entrar para a história como a maior goleada imposta pelo Flamengo em campeonatos brasileiros contra o Vasco. Uma jogada espetacular de Arrascaeta, um passe açucarado, uma finalização com enorme categoria, uma finalização em outro patamar, né, Bruno Henrique? 5 para o Flamengo, 1 para o Vasco. E ele estava sozinho pedindo a bola aqui do lado esquerdo, Luiz. O Bruno Henrique, com a camisa do Flamengo, dos jogadores do atual elenco, é o que mais fez gols no Vasco. Esse é o 8º. Pois é, Edson Filho. É um jogo em que, a partir do gol do Vasco, mais uns 7, 8 minutos, a gente passa a ter uma imposição do Flamengo, como poucas vezes eu vi na história desse confronto. Eu lembrei do outro patamar, porque é o jogo de 2019, que é um dos jogos mais espetaculares da temporada de 19, e terminou 4-4 no Maracanã, com o Flamengo e Vasco daqueles, o Flamengo e Vasco histórico. Talvez na melhor versão, né, do Flamengo dos últimos tempos, né? Olha o Pulgar.
o Flamengo do JJ, né? Que o Ribamar empatou no finzinho, inclusive, o Vasco pressionando, dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. Não e é hoje só, a gente tem uma diferença brutal. A bolinha pintou aí, gol do Palmeiras, foi isso, gente? Pênalti. Gustavo Gomes. Então o Veiga já deve ter saído e tal, porque o Gomes é o segundo batedor. O Paraguai que vai estar na Copa América. Diga, Roger. Não, além da imposição do Flamengo, um Vasco que, a partir do momento que o Flamengo empatou o jogo naquele gol do Cebolinha, se perdeu completamente. Parece grog, a gente tem 30 do segundo tempo, mais 25, aí 55 minutos, 60 minutos de um Vasco que não consegue conectar suas jogadas, conectar seus movimentos defensivos, não consegue ser agressivo na marcação. O Flamengo joga de forma muito leve, muito solta, sem nenhum desconforto, e por isso faz 5, e cabe mais. Se o Vasco não abrir o olho, se o Vasco não chegar, se o Vasco não diminuir o espaço, pode virar 6, 7. E aí aquilo que eu falei, é uma tragédia um resultado desse pro Vasco. Vinha, cruzamento, chegou para tocar Bruno Henrique, segura Léo Jardim. Só colocando aqui um esclarecimento, Edson, desculpa, importante, porque quando a gente fala de goleadas, eu estou tratando das goleadas em campeonatos brasileiros. Porque no geral, a maior goleada é uma goleada do Vasco, lá em 1931, por 7-0. E, no geral, a maior do Flamengo, em 1943, por 6-2. A do Vasco foi em São Januário e a do Flamengo em General Severiano. Só para deixar claro que eu não estou aqui boicotando goleada de ninguém. Só estou dizendo que no Brasileirão, 5-1, teve um do Vasco sobre o Flamengo. Do Flamengo sobre o Vasco é a primeira vez que está acontecendo. Luiz Araújo, Wesley e Gabigol. Vai entrar o Gabigol, que não joga desde o dia 15 de maio contra o Bolívar. Teve toda aquela questão da punição. Enfim, voltando a jogar o Gabigol. Luiz Araújo, Wesley também, já confirmo quem sabe. Muito bem. Aí o Tite mostrando que teve todo um cuidado com a história do Gabriel depois da foto num churrasco em casa. Num churrasco, numa reunião em casa de amigos, né? De uma foto dele com a camisa do Corinthians, o Tite conduzindo esse processo. O Gabriel é um líder já histórico do Flamengo, obviamente, independentemente do caminho que ele resolveu trilhar na carreira dele, né? Ninguém chega ao Flamengo e conquista tudo que conquistou, com todos os gols importantes que fez. São 155 gols em finais de Libertadores, inclusive na derrota para o Palmeiras, não passa para a história. Luiz. Vai entrar com um número novo, né? Primeira vez. A primeira vez mesmo, com o número 99. Certo? Oi, Júlio. O Álvaro Pacheco tem sido bastante observador nesse segundo tempo, viu? Ele deu muitas orientações na primeira etapa, agora tem observado mais. Agora, nessa reta final, ele está tentando orientar o sistema defensivo para que o Vasco não fique muito aberto, para que se feche um pouco mais, para diminuir os espaços que o Flamengo vai ter. Pelo que eu vi ali, Gerson e Pedro devem sair, Luiz. Falta ver um ainda. Gerson vai dar uma pressão. Olha a recuada, Pedro, Léo Jardim. Chegou rasgando, tirando dali. Nico de la Cruz. O cara tá em tudo quanto é canto do campo. Não é à toa que na seleção uruguaia, em tese, repito em tese, porque eles podem jogar juntos, como acontece no Flamengo. Mas normalmente quando o Arrascaeta entra no lugar do Nico de la Cruz. É o titular para o Arrascaeta ser o reserva na escolha do técnico argentino Marcelo Bielsa, que dirige a seleção uruguaia. Arrascaeta para o Pedro. Dileta para um lado, Dileta para o outro. Piton chega para fazer o domínio. Olha, Mateuzinho empata para o Criciúma. Criciúma 1, Palmeiras também 1. Aqui Eric Pulgar sai jogando. Tocando para Arrascaeta, devolvendo. Eric Pulgar, Gerson abre na direita. Pulgar vai conduzindo, tocando para o Gerson. Muita força, o Gerson chegou e evitou o tiro de meta. Mas a bola saiu em lateral, que favorece o Vasco. Gente, os meus craques aqui, Maestro Júnior e Roger Flores, escolheram 3 caras do Flamengo. Motivos óbvios, hein? Arrascaeta, De la Cruz e Everton Cebolinha, os indicados para craque do jogo. E você que está acompanhando o jogo, vá lá no ge.globo e escolha o craque do jogo. Um abraço aí do Tite no Pedro para a entrada do Gabriel. Saiu Varela, além do Gerson e do Pedro, para a entrada do Wesley, do Luiz Araújo e do Gabi. Luiz. Muito bem, o Wesley entrando, saindo aí o Varela. Varela é um daqueles que pode estar na convocação da seleção uruguaia. Eu digo pode porque ele não foi convocado em todas, não. Inclusive no jogo contra o Brasil, que o Uruguai venceu por 2-0, o De la Cruz fez até um gol, ele não estava na convocação. Não lembro se ele estava machucado naquela altura, mas ele não estava.
tentando entender a reação da torcida do Flamengo em relação ao Gabriel, que acabou de entrar. Bruno Henrique tentou a jogada na esquerda. Gabriel, chega Maicon para fazer o corte. Ele entrou bem elétrico, Luiz. Um pique forte, está correndo e marcando bastante o cara. Vai chegando aí o Davi Luiz. Pé esquerdo nela, chutão, manda longe. Futebol na Globo, aqui é emoção. O Itaú Uniclass te dá crédito porque acredita em você. Vai de Uniclass. E no próximo sábado, logo depois de renascer, começa a fase final de preparação da seleção brasileira rumo à Copa América nos Estados Unidos. O jogo já vai ser nos Estados Unidos, Brasil e México. Logo depois de renascer, a bola rola 10 da noite, horário do Brasil. Portanto, a programação da Globo um pouquinho mais cedo, né? No sábado que vem, Brasil e México. Depois, na outra quarta, dia 12, dia dos namorados. Junho, apaixonados por emoção. Tem Brasil e Estados Unidos, que aí é o último jogo de preparação antes da estreia contra a Costa Rica na Copa América de Futebol, a competição de seleções mais antiga do planeta. Aí o Gabriel, um certo couro. Ei, Gabriel. Gabriel, parou, né? Meu Flamengo não precisa de você, mas não foram todos. Foi até uma pequena parte. Mas não foram todos os torcedores do Flamengo, não. Praxedes. Chega bem Davi Luiz. Entregando lá na direita, sai jogando Wesley. Aí Fabrício Bruno. Os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco, na próxima rodada, que vai ser na outra semana, uma quinta-feira à noite, ao vivo na Globo. Palmeiras e Vasco em São Paulo. Depois o Vasco vai receber o Cruzeiro no domingo, naquela semana, dia 16. E dia 19 joga contra o Juventude em Caxias. Aí a falta do Rossi em cima do Gabigol. O Flamengo vai ter o Grêmio no jogo do dia 13, que é o mesmo dia de Palmeiras e Vasco, só que um pouco mais cedo. Arrascaeta dominando aí. Depois vai a Curitiba enfrentar o Atlético. E depois recebe o Bahia, que está na vice-liderança nesse momento, o Bahia. E o Atlético Paranense em quarto ainda vai jogar. Matias Vinha, 37 minutos, segundo tempo. Praxedes está sentindo isso. Sentiu a parte posterior da coxa direita, Luiz. Isso mesmo, Júlia. Ele está ali apalpando a parte posterior da coxa direita dele, o Praxedes. E hoje no Fantástico, a trágica morte de uma jovem que já foi estrela do Festival de Parintins, no Amazonas. Uma investigação mostra que Didia Cardoso fazia uso de uma droga perigosa ao lado do irmão e da própria mãe. Logo mais no Fantástico. Com Poliana Brita, Maju Coutinho e, claro, a corrida dos cavalinhos. Por enquanto, o cavalinho rubro-negro está lá, vai tirar onda, Escobar. Depende do Atlético Paranaense desse finzinho do jogo do Bahia. O Atlético pode chegar à liderança com 16 pontos, mas de qualquer forma o cavalinho está na correria. Alex Escobar, os gols do domingo, o gol mais bonito, o gol do Fantástico. Tem candidato a gol do Fantástico, viu? E como? Mas eu me atrevo a dizer que pode levar o nome de Marta, que foi de ontem de tarde para noite, acho que vai contar. A Enha Marta fez 2 gols ontem sobre a Jamaica, no amistoso da seleção feminina, que se prepara para os Jogos Olímpicos, que começam daqui a 54 dias. Aqui tem algumas opções também, né? Tem, aqui tem. O gol do Verratti é um espetáculo, né? Mas a gente tem aqui uns 3 gols bonitos, né? Entrou o Vitor Luiz, foi isso, Ju? Exatamente, Luiz. Vitor Luiz, com a camisa 12, saiu para Praxedes, número 21. Não deu mesmo para o Praxedes, rapaz. O treinador guardou uma substituição, né? Não são todos que fazem isso não, né? De guardar uma substituição. Por algum motivo especial, goleiro expulso, algo do gênero. E teve que fazer a quinta agora. O Flamengo já fez as 5 substituições. Bola com Eric Pulgar, 39 minutos, segundo tempo. Já a gente vai fechar a escolha do craque do jogo. Boa bola do Bruno Henrique para o Matias Vinha. Foi para o fundo, chegou na cobertura. Rossi tocando pela linha de fundo, é escanteio. E o Gabriel vai lá, pertinho da torcida. Uma mistura um pouco de vaias vaia. aqui, Luiz. Tem mesmo. Tem sim, bem nítido. Arrascaeta tocando para o Davi Luiz. O Gabriel pode recomeçar sua história para tentar chegar, digamos, a um clima de paz com o Flamengo, porque
futebol, nós sabemos que não falta ao Gabigol, ao Gabi ou ao Gabriel. Bola com a Arrascaeta. O Wesley está pedindo de braço levantado, está no alto do seu televisor. A Arrascaeta prefere trocar passe com o Nico de la Cruz. Que partida também do Nico. Tá difícil a escolha do craque do jogo, Cebolinha. Fez gol, deu passe para gol. Criou a jogada do escanteio que originou o gol do Davi Luiz. E agora o Lucas Piton atingiu ali o Fabrício Bruno. Falta marcada a favor do Flamengo. Vamos ver se o Braulio se aproxima ali. Chamou a atenção do Piton, mas não tem cartão não. E aí a falta do Lucas Piton, acertando a canela direita do Fabrício Bruno, que não vai mais para a Inglaterra. Resolveu ficar no Flamengo. Bola com o Wesley. Luiz Araújo. Mais atrás no Eric Pulgar. Aí Davi Luiz. Faz a bola chegar ao Bruno Henrique do lado esquerdo. Fez o último gol do jogo, Bruno Henrique. O quinto gol do Flamengo nessa goleada por 5-1. Luiz Araújo adiantando. O Wesley devolvendo para o Arrascaeta. Fabrício Bruno. Aí o Nico de la Cruz. BH faz antecipação, tira do Bruno Henrique. Mas Davi Luiz recupera para o Flamengo. De la Cruz. Chegou o Lucas Piton, amastiou bem de barriga e tirou dali. Aí Verratti. Davi Luiz recuando lá para o Rossi. Aí o goleiro argentino. Luiz, você estava falando do Gabigol. No próximo dia 7 de junho vai ter um julgamento dele lá na Suíça, na Corte Arbitral do Esporte, sobre aquela suspensão dele, o caso que ele se recusou a fazer o exame antidoping. Ele está jogando com efeito suspensivo, mas a suspensão teoricamente até abril de 2025. Então esse resultado pode depender até o futuro do Gabigol no Flamengo. Não, certamente, né? Isso vai ter uma interferência direta na carreira do Gabriel. Aí Nico de la Cruz. Pulgar faz a bola chegar do lado esquerdo. Bruno Henrique levou para a perna direita. O Bruno Henrique tentou a bola para o Gabriel. Chegou bem para fazer o corte o Maicon. Bruno Henrique brigou, ganhou. Levou, tá valendo. Bruno Henrique agora... pelo jeito, o Guilherme Dias Camilo colocou o dedo no ouvido para deixar claro para o público que ele estava chamando a atenção. E o Braulio agradeceu. Ele mostrou até o equipamento agora ali para o Bruno Henrique. Que alguém disse para ele que ele tocou com a mão o Bruno Henrique. E ele deu uma risadinha ali, entendeu? Deu uma risadinha o Bruno Henrique. O braço está colado e tal, mas ele leva com o braço, né? A jogada só prossegue porque ele leva com o braço. 42 minutos, já o craque do jogo para você. E já tem a volta do Domingão com a dança dos famosos. Começa a fase do mata-mata. Duas duplas deixam hoje a competição, hein? É logo depois do futebol no Domingão com o Hulk. Falta sobre o Eric Pulgar, favorecendo o Flamengo aos 43 minutos. Maestro, é uma vitória contundente, digamos assim, né? Mas de uma grande atuação, embora com características, o Vasco teve um jogador expulso e tal, mas que pode significar para o Flamengo muita empolgação nesse momento da temporada, né, Maestro? Sem dúvida, Luiz. Principalmente que mesmo quando estava 11 contra 11, foi uma superioridade muito grande. E ressaltar o seguinte, que o Flamengo jogou com seriedade, independente do placar que tivesse, né? Quando construiu ainda no primeiro tempo, jogou com seriedade, procurando fazer com que o jogo realmente tivesse, não somente pela questão do placar, mas comportamento. O Wesley, olha o Gabriel pedindo cruzamento, Gabriel! Gabigol é o nome da emoção. Um gol que pode significar a abertura de um caminho, de uma reconciliação entre um ídolo, entre um jogador que tem uma história indiscutível com a camisa do Flamengo e essa torcida que é única, que tem uma mistura de aplauso, de comemoração e ao mesmo tempo, digamos, de indiferença. Luiz, ele apontou para o escudo, beijou. Uma boa parte da torcida aplaudiu, mas a gente consegue ouvir vaia também.
Maicon toca primeiro, Gabriel toca na sequência. E faz o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. E vai comemorar, observe ali, olha. Tem um garotinho comemorando, a torcedora comemorando. E a Cinecam mostra aquele gesto que caracteriza, que marca a carreira do Gabigol. Projeto Tite de recolocar o Gabriel deu bem certinho. Termina o jogo no Maracanã. É a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco em todos os tempos. Não é só mais em Campeonato Brasileiro. E o craque do jogo é Everton Cebolinha. 49% dos votos. Gente, é uma tarde que entra para a história desse confronto, que vai fazer o Vasco repensar muitos caminhos e que mostra a força de um grupo poderoso que o Flamengo tem nas mãos, na expectativa de brigar por todos os títulos da temporada. 6 para o Flamengo, 1 para o Vasco do Verratti, que abriu o placar, inclusive, no Maracanã. Jogadores do Flamengo, os jogadores do Vasco saíram de campo rapidamente, os do Flamengo estão no centro do campo para agradecer a torcida, o Verratti continua ali. Tivemos um ambiente absolutamente amistoso entre as torcidas aqui no Maracanã. A gente viu na hora do gol do Gabriel o choro das torcedoras, dos torcedores do Vasco, porque é uma imposição que machuca mesmo. Não é fácil. Uma goleada num dia de estreia do treinador. Você vê o Verratti ali balançando a cabeça. O Verratti faz o sinal da cruz para deixar o campo. Não sei se o Verratti vai parar para conversar. A Júlia Guimarães pode dizer para a gente. Me parece que não teremos declarações. É isso, Júlia? Não teremos, Luiz. A assessoria do Vasco informou que ninguém vai parar para falar. O Rossi foi o último a deixar o campo agora. Os jogadores do Vasco muito abatidos. O Rossi, quando o jogo terminou, o Rossi chegou a ficar ali alguns minutos ali parado, observando, com o olhar fixo, assim. O Verratti também foi um dos últimos a deixar o campo. Júlia, ninguém vai falar. Vai lá, Edson. Aqui com o craque do jogo, foi eleito craque do jogo pelos nossos comentaristas, Cebolinha. É uma tarde histórica. O Vasco sai na frente, o Flamengo consegue uma goleada contundente. Você, numa atuação de gala, o que você vai guardar desse jogo? Como o Flamengo conseguiu se rearranjar depois de levar o primeiro gol para uma atuação de gala? Cara, uma tarde muito especial para mim, né, particularmente falando, do grupo também. Isso mostra a força do nosso grupo. Quem iniciou o jogo iniciou muito bem, quem entrou pôde ajudar também. Isso mostra a força do nosso elenco. E a gente sai daqui mais fortalecido. Um campeonato muito difícil, que é o brasileiro. Um clássico, um jogo muito difícil. E a gente mostra mais uma vez a força do nosso grupo com essa excelente atuação, essa excelente vitória. Depois de ter saído atrás no placar, mas mantemos a cabeça no lugar, mente fria. A gente conseguiu a virada e fazer esse excelente jogo. É um jogo que marca a vida de um jogador, assim, um clássico, um placar desse tamanho não é todo dia. Com certeza, não só pelo resultado, mas pela partida também. Marcar o gol no clássico com a camisa do Flamengo é sempre muito especial, ainda mais quando o jogo acaba dessa forma, né? Uma atuação muito convincente. A gente sai daqui realmente realizado pela tarde que a gente conseguiu fazer hoje. Obrigado, Cebolinha. Luiz? Acho que o Gabriel tá aí pertinho de você. Aqui, não tá? exatamente. Estava me aguardando aqui. Gabriel, um misto de emoções, né? Um retorno ao time, um retorno a marcar gols. A gente pôde ouvir da arquibancada reações diferentes em relação a você. Eu queria ouvir o seu ponto de vista de tudo que você sentiu ao voltar, como é voltar num clássico, num jogo histórico como esse, e como você se sente com tudo que você está vivendo. Na verdade, eu estou muito bem. Eu acho que depende tudo do ponto de vista que você enxerga as coisas, né? É claro que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Também sei que muita gente quer estragar essa relação que a gente tem entre mim e o Flamengo. Mas é só você ir para a parte boa, a parte que os meus colegas me ajudam. A diretoria também me apoia. Sai muitas coisas, sai muito em verdades. Que eu não posso ficar toda hora negando, senão fica também chato da minha parte, né? O que eu tenho que fazer é focar nos meus treinamentos, dar meu máximo, como eu sempre fiz. E quando eu entrar 5, 10, 15, um jogo inteiro, eu vou dar o meu máximo. É claro que a maioria das vezes, graças a Deus, a gente foi muito feliz aqui, mas às vezes acontecem coisas ruins. Mas eu acho que, como eu falei, depende do ponto de vista. Eu estou aqui para poder voltar, poder ajudar, e quando tem que precisar, eu vou estar pronto. Você se arrepende daquela foto, não? Já falei o que tinha que falar. Eu acho que, como eu falei, usei várias camisas de time,
mas nunca usei camisa do Rio. Eu acho que eu me arrependo, como eu falo, errei. Foi uma coisa sem pensar, uma coisa que não teve nenhuma intenção. Eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui, o quanto eu amo jogar para essa torcida. Eu jogo no Flamengo, eu me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro e eu espero ficar aqui por muito tempo. Gabriel, obrigado. Você, depois daquele episódio, experimentou uma situação que você até então talvez não tivesse vivido aqui no Flamengo, que é de receber crítica do torcedor, ser contestado. Uma outra pergunta aqui sobre as críticas que ele recebeu, uma situação diferente do que ele viveu ao longo de muito tempo, em que ele teve só elogios. Sendo tranquila, juro pra você, porque tem gente que se abate com as críticas e tem gente que usa as críticas para poder crescer. O que eu posso fazer é trabalhar e dar meu máximo, com o apoio dos meus companheiros, como sempre foi, com o apoio da torcida. Eu sei que tem muita gente querendo criar algo que não existe na nossa relação, com os companheiros, com a diretoria, com o staff. O que eu posso fazer é treinar e dar meu máximo dentro de campo. E isso nunca faltou. Às vezes vai dar certo, a maioria dá certo. Então eu espero trabalhar ao máximo e estar sempre disposto a jogar. Obrigado, Gabi.